Jarô Online, voltando aqui com o podcast do Jarô Online. O que acontece? A gente vai estar aqui, o nosso serviço vai Tá ser sem assim. áudio. Tá sem áudio ainda, gente? É. Vocês estão ouvindo o áudio aí? Eu só tô... Chegou aqui, Tá, então tem um voltou. delayzinho. Tá ouvindo? Beleza? Gente, tá o Falando áudio aí. que Voltou. Restabelecido o áudio. Muito obrigado aí pela informação. Vamos aqui, vou fazer um resumo para vocês novamente. O podcast do Jarô Online vai ser assim. Aconteceu o fato, a gente entra, a gente não tem dia, não tem hora, tem semana que vai ter, tem dia que vai ter, tem dia que vai ter duas, três, que nem hoje tem duas. A gente vai debater fatos que aconteceu, que foi notícia ao longo da semana. E essa semana aconteceu várias tragédias, situações delicadas, e uma delas aconteceu no domingo, né, envolvendo uma situação complexa, uma situação chata, uma situação delicada, que envolveu um policial militar da reserva, que infelizmente teve que ser, né, que foi abatido por colegas, é uma situação que não teve saída. E a gente está aqui nada mais, nada menos com a vítima, que das vítimas que teve uma pistola apontada para a cabeça, né? E nós estávamos aqui debatendo aqui, falando, e vamos trazer para vocês aqui o depoimento, aqueles momentos de terror que ela passou. Tá bom. E assim, não esquecendo que a gente está aqui com a Noemi, nossa parceira aqui. Estou aqui acompanhando o pessoal que está entrando na live, os comentários, quando tiver alguma pergunta, eu Pode vou interagir, né? estar falando aqui para eles responder para vocês aí. Pode falar com a gente aí. Exatamente, que a Noemi falou. Se você quiser interagir, fazer pergunta, vai estar aqui. O Cleiton, ele trabalha na funerária, aquela funerária onde o fato aconteceu, e ele teve a arma apontada para a cabeça. Ele foi ali, ficou como refém ali, foi uma situação que ele foi triste demais para ele, teve que manter a Assustador, né? paciência, assustador, né, Cleiton? E, ô Cleiton, na verdade vocês tinham uma amizade com o sargento. Sim. O Sargento Romildo era comigo, na verdade, há pouco tempo, aproximadamente um ano, né? Mas ele e meu patrão, e o irmão do meu patrão, eles se consideram ainda como parente. Tanto que eles se chamam de cunhado ainda até hoje, né? Vocês tinham uma frequência ali de encontros, de Tô- conversa? Cara, às vezes ele ficava, às vezes um mês, 2 meses sem pisar lá. Às vezes era todo dia, de manhã cedo. Às vezes ele fazia caminhada, ele passava de manhã, conversava, ia embora. Aí às vezes ele tava fazendo academia que tinha lá perto, ele ia fazer academia, passava lá, conversava, ia embora. Mas era muito frequentemente, quase todos os dias. Quase todo dia. Então vocês tinham um contato, tinha uma amizade, ele não Demais, chegou de lá. O que demais. acontece, querido? Acontece nesse momento que há muitos especialistas de não, que falam, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, qual a situação, o que aconteceu. Então existe muito mistério, assim, Sim, mas por falta, não, esse mistério por falta de informação. E a gente vai sim. tentar desmistificar algumas situações aqui. É porque, na verdade, as pessoas às vezes acham que o Romildo chegou ali do nada e fez aquilo dali do nada, Uhum. né? É. Não, mas não foi. Tem muito mal entendido, né? Muita história fake, na verdade, né? Sobre dívida, não tem dívida nenhuma, não existe dívida, Uhum. não existe rolo, não existe problema e não existe discussão. Certo. Simplesmente ele surtou e chegou do nada daquela situação. O Sargento Mas Romildo, gente, pelo que todo mundo sabe, é de conhecimento de ele é todo mundo, ele depressivo, tinha, é depressivo, toma remédio, ele tinha um parar problema. de tomar remédio. E nesse dia, nesse domingo, como iniciou tudo? Parece que foi mais de 40 minutos toda a situação, não foi imediato assim? Foi, E, verdade. fala pra nós. O Sargento Romildo, é, meu patrão e o irmão do meu patrão, eles se conhecem desde criança, na verdade, né? Desde moleque. Ele foi casado muitos anos com a irmã do meu patrão, tem 2 filhos com eles, né? A Jéssica, que estava aqui, e o Gustavo, que tá para os Estados Unidos. E o sargento, ele tinha uma boa convivência com nós, cara. A gente só tem boas lembranças dele. Ele chegava, ele brincava, ele cantava todos os dias e tal. Só que aproximadamente de uns 10 dias pra cá, a gente também percebeu que ele não tava bem. Ele não tava normal, porque ele começou a falar coisa com coisa. Tipo assim, ele vinha, falava um assunto, e aí aquele mesmo assunto ele já mudava, né? Ele já contava outra história. E infelizmente ele foi colocando coisa na cabeça dele, A né? história do carro, então, A história do onde ela carro entrou? não é como o povo pensa. Tem a história do carro. Certo. Esse carro, o Everson, que é o irmão do meu patrão, esse carro, ele pegou esse carro no ano passado. Quando foi mais ou menos lá para setembro, ele tava com esse carro do ano passado, há um ano mais ou menos. Aí o Romildo compareceu na funerária, viu o carro, gostou.
perguntou se ele vendia. Ele falou, não, eu vendo. Porque o Everson, ele trabalha na funerária, mas ele também, ele mexe com esse negócio. Ele compra e vende carro. Ele pega um carro hoje, se aparecer um negócio bom, ele vende, É um dinheirinho, né? né? E aí o Everson falou pra ele que vendia. Aí ele foi lá, buscou a esposa dele, olhou o carro, falou, vou comprar esse carro. Então, o Everson vendo, valor X, tal, tal. Aí sumiu. Falou que ia entrar um dinheiro, negócio da herança e tal, subiu. Ficou mais ou menos uns 2 meses sem pisar lá. Um mês e pouco. Aí o Everson vendeu esse carro para outro rapaz em Porto Velho. E aí o Romildo começou a rotina dele normal, de ir, às vezes tomar café de manhã, conversar. Porque ele, como ele estava aposentado, ele não fazia mais nada, né? Só fazia isso mesmo, conversar, passar no lugar, conversar com um, conversar com o outro. Então era o que ele fazia. E aí, quando tem mais ou menos, acho que uns 2 meses, o Edson pegou esse carro de volta do rapaz. Eles entraram no bom senso, acho que o rapaz não queria continuar pagando o valor X lá e devolveu. Tá, então o Edson tá com o carro de novo. E aí ele viu o Edson com o carro. Aí ele perguntou pro Edson, o Edson vendia. O Edson falou, eu vendo. O carro é tanto, vendo pra você. Aí ele falou, não, é porque saiu um dinheiro pra mim, tal dia, assim, assado, e eu vou comprar esse carro. Eu falei, beleza, eu vendo pra você. Ele falou, pegou um dia lá de manhã, pediu pro Everson se tinha como o Everson emprestar o carro pra ele ir em Jorge Teixeira buscar um dinheiro com um fazendeiro. Aí ele falou, empresta, pô, pode pegar o carro. Prestou o carro, ele foi pra Jorge Teixeira. Quando ele voltou para devolver o carro, o Everson estava dormindo, que o Everson leva a filha dele na escola todos os dias, é a rotina dele. Ele leva a minha dele na escola 1 hora, ele almoça e vai dormir. Ele só volta pra funerária 4 horas da tarde. Isso aí é todo dia. É a rotina dele. Aí ele chegou, o Everson não tava lá, ele deixou a chave em cima da mesa do escritório e foi embora. Vivia, tinha uma convivência normal, Sim, normal. não, eles É, eram amigos, nós amigo, sempre amigo. foi amigo, então, Uhum. aí tá. E aí ele, todo dia, ele ia lá na funerária e o assunto maior era o carro, não O vou carro. mentir pra você. Uhum. Ele tinha muita vontade de comprar o carro. O Elcio nunca negou pra ele que vendia o carro. Certo. Um dia ele chamou o Elcio pra ir na Gazin, fazer uma carta de crédito. Vamos na Gazin, fazer uma carta de crédito, tal, tal. O Elcio entrou no carro, foi com ele. Chegou lá, o rapaz falou, é assim, 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 assado. Pegou os dados, tudinho. Chegou lá na funerária, eu presenciei esse momento. Eu vi o Elcio falando pra ele, ô Romildo, pensa direito, cara. Se é isso que você quer, você vai fazer um compromisso, vai fazer uma dívida, tal, tal. Vai pra sua casa, pensa direito. Se tinha um problema de depressão, por causa de um relacionamento, né? Depois que ele teve um relacionamento com uma certa pessoa, ele separou e aí ele começou a ter esse problema. Mas ele tava se tratando, né? Ele Tava se tava se tratando. medicando, na verdade, Certo. né? É Então isso que o ele pessoal tá não. perguntando aqui, É, se ele ele não estava em tratamento. tava em tratamento. Ele tomava a medicação. Quando ele tava tomando a medicação dele, ele tava normal. Ele era uma pessoa normal. Só que o problema dele, segundo a família, segundo a esposa, segundo as irmãs, segundo a própria filha, ele há um tempo já parou de tomar esse remédio. Ele mesmo decidiu parar de tomar o remédio. E ele estava tomando um remédio caseiro. E disse que ou o que ela contou, né? Uma curadeira, ensinou um remédio caseiro para ele, tal, tal. E aí ele parou de tomar esse remédio. Entendeu? É, e que é o Então, problema, né? aí eu acho que começou a fazer o efeito, né? É, apareceu os sintomas, né, da depressão dele. Aí nesse domingo, isso era que Não, hora? aí voltando ao assunto do carro, para as pessoas entender. Ah, tá. Beleza, Realmente pode concluir. tem o assunto do carro, mas para a pessoa entender o Uhum. que é o assunto do carro. Esse carro não era do Romildo, tá? É do Everson, do cunhado dele, ex-cunhado dele. Ele queria comprar o carro. O Everson falou que vendia, mas vendia mediante o dinheiro. O Everson falou várias vezes para ele: eu não posso te entregar esse carro se você me pagar, porque eu preciso comprar outro carro. Eu tenho minha filha para levar para a escola, eu tenho meus deveres a fazer e eu não tenho outro veículo, então eu preciso pegar o dinheiro. Tá. Quando foi mais ou menos terça-feira para quarta-feira, ele foi se aprofundando nesse assunto. A gente via que ele ia se aprofundando, que ele ia mais vezes na funerária. Ele era acostumado a ir uma vez, foi 3, 4, entendeu? E aí ele foi se aprofundando. E aí ele foi e pediu pro Everson na quarta-feira, tinha como o Everson emprestar o carro para ele no sábado. Na sexta ou no sábado, eu não me lembro. Aí o Everson falou, ó, não tem como eu prestar para você no sábado, porque eu vou bater o bromo levar a minha esposa e meus filhos, que é aniversário da minha mulher. Não, mas aí eu venho aqui, depois que você levar lá, eu venho aqui e pego o carro. O Everson falou, ó, não vou te garantir, entendeu? Porque depois eu tenho que buscar ela no outro dia. Aí tá. Foi indo, e ele continuando indo lá. Às vezes ele ia lá e o Everson não tava. Ele pedia pra me chamar o Everson.
Aí eu falava pra ele, ó, o Everson, aí chama ele lá no portão da casa dele, pô, porque se eu chamar aqui, ele vai ficar bravo comigo. É o horário dele descansar, é o horário do descanso dele, ele trabalha à noite, tá não? É difícil, chama ele lá. Aí ele ia lá, chamava, quem chamava o Everson de Guariba. Ô, Guariba, chama o Everson. O horário do Everson dormir, só se puxar ele pelas orelhas, não levanta não. Aí tá. Quando foi no sábado de manhã, o Everson saiu cedo, foi pra Teobroma. E aí ele foi várias vezes lá no funerário Romildo. Eu no sábado ele já tava já bem alterado. Foi várias vezes. Eu acredito que aproximadamente umas 8 vezes ele foi lá no funerário. E aí teve uma hora que eu tava lá, eu, um amigo nosso, que é da garagem lá, o Gilson, e o Aleí da farmácia. E aí ele chegou, perguntou do Everson, tava bateu broma. E aí ele começou a conversar, papá, e falado. Todo mundo que chegava lá, por exemplo, se chegasse tivesse uma pessoa nova, ele falava. Ele gostava de contar as histórias dele, de quando ele era polícia. Era o assunto que ele gostava de entrar, era isso aí. Ele começou a falar quando ele era polícia e tal. Falava que na época que ele começou a. Era bacana escutar a história. Quando ele começou a trabalhar, a viatura só podia sair pra rua para atender uma ocorrência, que muitas das vezes ele tirava dinheiro do bolso para abastecer a Não tinha viatura. combustível, só Sim, podia sair ele na hora da contava ocorrência. umas histórias interessantes e tal. E ele começou a conversar. Uma pessoa ligou para ele, uma mulher, ligou para ele. Na hora eu presenciei. Aí ele atendeu o telefone e falou: Ô, Fulana. Conversaram um pouquinho e falou assim: rapaz, acabei de comprar um carro. Pensa num carro bom, hein? Carro de 7 lugares. Comprei o carro e agora nós vamos viajar o estado todo, nós vamos passear, e assim, assado e tal. Aí desligou o telefone. Aí eu olhei na hora eu ainda olhei ainda pro outro rapaz, né? Olhei pro outro rapaz e deu um sinal pra ele assim, na hora que ele saiu, eu falei, rapaz, na cabeça do Romildo, eu falei, o Romildo já tá falando pra todo mundo que o carro é dele. Então, tipo assim, ele botou aquilo na cabeça dele. Ele colocou na cabeça Ele dele que o criou. carro era dele. Por quê? Porque ele falava o seguinte, ele falava que na segunda-feira o dinheiro ia sair. Entendeu? Falava que o dinheiro ia sair na segunda-feira. E só que ele queria que o Everson entregasse o carro antes. E o Everson falava pra ele que não podia entregar antes. E não emprestou o carro pra ele aquele dia porque ele não podia, que ele tinha que levar a filha dele no Teobroma, a mulher dele e as filhas. Então, só que ele já começou a falar pra todo mundo que ele tinha comprado esse carro. Esse carro era dele, tal, tal, tal. Então, aí ele botou aquilo na cabeça dele. Na cabeça dele o carro era dele. Aí quando foi no sábado, que ele foi de manhã e tal, foi embora. E aí ele foi de tarde de novo. Na hora que ele chegou de tarde, foi a hora que o Elcio chegou de Teobroma e o Elcio foi dormir, que era o horário dele. Aí ele perguntou pelo Elcio, eu falei, ó, Romildo, o Elcio tá em casa, só que provavelmente ele tá dormindo. Chama ele lá. Ó, Romildo, eu não vou chamar, porque que nem eu falei pra você, se eu chamar ele vai ficar bravo comigo, tal, tal. Do mesmo jeito que você chamou ele no portão, e se eu chamar, ele não vai me atender. Aí pegou e começou a se alterar. No sábado já se alterou. Ele já falou, então você fala pra ele que amanhã eu vou pegar esse carro, que não sei o quê, e eu não vou pagar ele não, e eu vou botar ele na justiça e tal. Aí eu falei, beleza. Só que da onde ele tava falando pra casa do Everson, o Everson escutava o que ele tava falando. Aí o Everson escutou tudo. Só que o Everson ficou quieto. Falou nada. Aí tá, ele foi embora. Sábado eu saí pra uma festa e dormi até tarde. Não sei se ele foi na parte da manhã. Provavelmente pode ter ido no domingo de manhã. Quando foi mais ou menos meio-dia e pouco, quase uma hora, eu olhei no relógio, era aproximadamente uma hora. Eu tomei banho e me arrumei para ir almoçar. Na hora que eu ia saindo, eu olhei na cama o Romildo no escritório. Eu falei, caraca, o Romildo tá ali. Aí eu já sabia que ele tava meio alterado. Entendeu? Ele já não tava bacana, assim, né? Ele queria ver o Everson e tal, tal. Aí eu peguei. E na hora que eu ia abrir o portão, ele ia sair na mão. Vamos almoçar. No portão, eu fui pro restaurante almoçar. Não sei quanto tempo mais ou menos que eu demorei, creio que uma hora mais ou menos. Aí eu voltei. Quando eu voltei do restaurante, o portão tava aberto da garagem. Esse portão aberto, aí eu já fiquei meio assim, né? Eu tranquei esse portão, aí. Aí eu olhei, o carro tava na garagem, o Everson tinha chegado, teu bro. Só que aí o portão aberto, tudo escuro. Aí é porque não tinha energia. O que acontece? Aí o Everson abriu o portão pra entrar vento, que lá ninguém aguenta ficar lá dentro, lá no calor. É muito quente. Aí eu cheguei nele e falei, Everson, o Romildo, eu saí pra almoçar agora, é mais ou menos meia hora, e o Romildo tava aqui, ele veio atrás de você. Aí o Everson falou, não, eu vim pela Rua dos Fundos ali, e eu topei por ele, passei por ele, buzinei pra ele. Beleza, eu falei, vamos sentar lá fora? Vamos, mas nós sentou no portão pra pegar um vento, que não tinha como ficar dentro da funerária.
Aí tava meio chuviscando, se eu não me engano, na hora. Aí ele veio sentido do hospital, veio de moto. Aí o Wesley falou, ô Romildo. Aí o Wesley tipo que se assustou, né? Aí ele já chegou e estacionou assim eu tava sentado no canto do portão, o Wesley no outro, e ele estacionou bem no meio. Eu, na minha cabeça, ele vinha cantando, eu não tenho certeza. Na minha cabeça ele vinha cantando. Ou era xingando, depois começou a xingar, mas na minha cabeça ele vinha cantando. Aí ele estacionou, veio na nossa frente, aí o Wesley falou pra ele, fala Romildão. Aí ele desceu, já falou um monte de merda pro Wesley. Já Lembro, nervoso, não lembro as palavras já exatas que ele exaltado, falou, nervoso. já. Aí eu só baixei a cabeça, que ele começou a falar, eu sabia que já ia ficar nervoso. Aí ele olhou, aí falou não sei o quê, que a gente duvidava dele e tal. Aí ele olhou pra mim e perguntou se eu duvidava que ele dava um tiro na minha cara. Eu não falei nada. Fiquei sem reação. Baixei a cabeça, fiquei quieto. Aí ele foi e esfregou o dedo na minha cara, assim. Aí eu falei, ô, Romero, não faz isso não, pô. Pega o dedo na minha cara, não. Aí ele foi, ficou mais nervoso ainda. Ele falou, vou te matar agora, seu vagabundo, safado, fila da puta. Aí pegou no meu topete. Pegou no meu topete assim, aí primeiro ele arrancou a pistola, que ela veio com coldre e tudo. Ela não Ah, saía. puxou com couro e É, tudo. não, toda vida que ele arrancou essa pistola milhões de vezes lá na funerária pra mostrar ela. É. Toda vida que ele puxava essa pistola, ela já vinha sem o coldre. Sem ou Vinha com? Com o com o coldre, coldre. com o Com couro. coldre. Ela nunca Certo. vinha sem o coldre. Ela tava muito velha e ela Talvez. enganchava. Gente, talvez você vai explicar uma Entendeu? foto que apareceu no site E logo é o que o mais pra povo tá frente. perguntando aí também. É, ela toda vida, porque teve uma vez até que ele queria vender essa pistola. Queria Certo. vender, queria empeorar, queria vender, segura a pistola aí, e não sei o quê, que queria pegar o carro emprestado, deixar a pistola de garantia. Então, tipo assim, ele já tava falando coisa com coisa, entendeu? Uhum. Mas toda vida que ele arrancava, porque o Romildo ele era frequentemente lá na funerária. Sim. Toda vida que ele arrancava, nunca arrancou, ameaçando nada, nunca. Nunca, Até nunca, aquele nunca, dia, né, nunca. nada. Só aquele dia. Aí ele arrancava às vezes pra mostrar, tal, tal. Ele arrancava, ela vinha com o coldre junto. Aí ele inclusive na hora que ele me ameaçou, ele fez isso aí. Ele puxou ela, que ele Certo. puxou ela, ela veio com o coldre na minha cara. Ela Uhum. veio com o coldre, ele tirou, começou a me xingar, segurou no meu topete e colocou ela na minha testa. Ele falou, Aí vou te te, puxou pelo topete assim e apontou a pistola. segurou no meu topete aqui e ficou esfregando ela. Eu vou te matar, seu vagabundo, safado, seu filho da puta, e falando. E aí eu comecei a falar, pelo amor de Deus, pô, não faz isso comigo, não. Ah, você chegou a implorar pra ele. Implorei, faz isso não, calma, pô, você é meu amigo. Aí o Edson levantou e começou a falar com ele, conversar com ele. Certo. Faz isso não, Romildo, ei, Romildo, para com isso. E ele começou a ouvir o Everson. Tipo assim, Uhum. comigo parece que ele já tava já. Não sei, Do comigo nada. ele já não me ouvia mais. Aí ele Do começou nada. a ouvir o Everson. Aí o Everson foi e pediu pra ele: ei, Romildo, para com isso, cara. Calma, entendeu? Calma, vamos conversar, calma, o que que tá acontecendo e tal. E ele foi xingando, vários palavrões, O dedo no xingando. gatilho ali na tua cabeça. E aí ele pegou, eu te bato na sua cara, seu vagabundo. Aí me deu um tapa. Me deu um tapa. Aí na hora que ele me deu o tapa, assim que eu baixei, o Everson olhou pra mim, calma, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Não faz nada, fica quieto. Aí eu só baixei a cabeça. Nossa, que momento, hein, Cleiton? Aí baixei a cabeça, aí botei a mão aqui na orelha. Aí aquela vontade de chorar, mas nem o choro não saía. E aí não tinha reação, vou fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. Aí ele colocou a arma de novo no coldre e colocou na cintura. Aí o Wesley falou assim, Cleiton, vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Eu tô pra dentro. Aí começaram a conversar os dois. Aí o Wesley falava pra ele, é o carro que você quer, pô? Leva o carro. Pega o carro, leva o carro. Depois você me paga. Não tem problema. Leva o carro, calma, pô. E aí ele Nesse momento ele já tinha guardado a arma? Tava... já tinha guardado. Só que ele tirava toda hora. Ai. Aí ele começou a xingar o Everson, xingar o Everson. Pá, 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 vou te matar, seu vagabundo, seu pilantra, você não é homem, você é isso, você é aquilo. E aí apontava o Everson, duvida te matar e não sei Quem o chamou a quê. polícia, Cleiton? Eu. Você que Na chamou a primeira vez polícia? eu chamei e eles não pôde ir, né? Tava ocupado. Aí tá. Aí ele montou na moto, não sei o que que deu, Deus botou ele embora, e ele foi embora. Só que foi muito rápido, ele foi embora, aí o Everson já me chamou, que eu tinha ficado numa salinha do lado. Aí ele me chamou, ei, Cleiton, pode vir que o Romildo foi embora. Falei, beleza. Vamos lá, começamos a conversar. Aí a gente já começou a lembrar, aquele nervosismo, aquela coisa, e sentamos de novo, no mesmo local. Foi questão assim de 5 minutos. Aí eu olhava pro lado da bebê e o Everson olhava pro lado de cá. Tipo assim, a gente ficava, né?
nas duas Vocês diagonais. temiam que ele ia voltar, né? Não, nunca mais. A gente, Ah, na sim. verdade, no sábado à noite, a gente comentou sobre ele. A gente falou bem assim, nunca mais o Romildo vai pisar na funerária. Porque o Everson falou pra ele que só no sábado que só entregava o carro se ele pagasse. Sim, Tinha claro. que pagar o carro. Então, tipo assim, a gente imaginava que ele queria o carro pra ele usar o final de semana e depois devolver na segunda, exemplo. Tal. Beleza, aí de repente, questão aproximadamente uns 5 minutos mais ou menos, aí ele já veio, voltou de novo. Já veio de outro lado, né? Que ele tinha vindo primeiro do sentido do hospital, aí já tava vindo sentido da ABB. Aí ele já veio do rumo do Zé Ramos, da carne de sol do Zé Ramos ali, você já escutava os gritos, ele xingando, gritando em cima da moto e eu vou te matar, vou matar vocês tudo, vou matar vocês tudo, matar vocês dois. E aí eu levantei pra correr. Falei, Everson, o Romildo tá voltando. Aí eu levantei, na hora que eu levantei pra correr, ele falou, não corre não, seu filho da puta. Aí eu corri, aí eu pensei, se eu entrar pra dentro do meu quarto, que é na garagem, aí ele vai arrebentar a porta, né? Eu fui pra casa do Everson, que é no fundo. Corri pelo corredor, entrei e tranquei a porta. E aí ele desceu e foi pra cima do Everson. Muito nervoso, xingando muito. E apontando a arma pra ele, esfregando a arma nele e pedindo pro Everson, olhar pro Everson com a arma apontada na cara do Everson, o Everson falar que ele era vagabundo. Fala que você é vagabundo. Fala que você é vagabundo, senão eu vou te matar agora. E o Everson, calma, Romildo, calma. E tentava acalmar ele, conversava. Oferecia o carro pra ele, leva o carro, pô. Leva o carro embora. Entendeu? Depois nós se acerta, leva o carro, calma, pô, não sei o quê. E ele só xingava, né? Xingava, gritava muito alto, gritava muito. E o tempo todo com a arma na mão. Parecia que tá num surto psicótico. Não Tava. parecia que não era ele, parecia um É. monstro, na verdade. Parecia É. um. Eu já vi alguns vídeos de pessoas demoniadas e tal. Parecia um. Ele tava nessa condição. Tava fora de si. E não era ele, na verdade. A gente que conhecia o Romildo, né? Acostumado a ver ele de outro jeito. Não tem nada a ver com ele Pô, a aquilo gente ali. tem imagem dele cantando por aí. Ele é um Brincando, cara se muito divertindo. popular, é uma pessoa muito Simples, humilde. querida. Nunca imaginava. Eu conheci ele há pouco tempo, né? Há pouco tempo que eu conheci ele, eu nunca vi uma palavra de ignorância da boca dele. Aí tá, aí o Everson tentou acalmar ele, mas não teve jeito. Aí ele foi montar na moto pra ir embora de novo. Na hora que ele montou na moto, aí ele olhou pro Everson e falou assim: eu vou te matar você, seu filho da puta, vou matar você logo. Aí arrancou a pistola de novo pra matar o Everson. Aí o Everson só botou a mão na cabeça e começou a correr. Correu, só que eu tinha trancado a porta do corredor. Aí ele desesperado lá, só que aí como tem um corredor pra ir pra cá que vai pra casa do Everson, e tem um que vai pra cozinha pro meu quarto. Aí eu creio que ele pensou que o Everson foi pro meu quarto. Aí ele foi por isso que não deu tempo de eu abrir a porta pro Everson. Ele foi caçar o Everson no quarto. Ele caçou o Everson no quarto, que começou a bater nas portas lá, o Everson tava no corredor. Aí o Everson tava me gritando, abre a porta, pelo amor de Deus, abre a porta, ele vai me matar, ele vai me matar. Aí eu corri, eu tava dentro da casa do Everson com a mulher dele, abri rapidinho e já trancou de novo. E aí a gente entrou pra dentro da casa dele. Botamos as crianças tudo dentro de um quarto só, e trancamos a porta e ficamos beirando a porta. Chamou a E, polícia de daí. novo, liguei, eu creio eu com umas 4, 5 vezes pra polícia. E as primeiras vezes a polícia não podia ir, que ia demorar um pouco, só tinha uma viatura disponível. Não sei o que tava acontecendo, não sei. Parece que. Naquele momento não tinha ninguém disponível Parece ali. que, sei lá, cara. É. Não sei. Aí tá. Ficamos ali naquela sensação. Aí eu vi que a polícia não vinha, aí eu liguei pro Polaco. Polaco, nós tá aqui, assim, assado, e o Romildo tá ali, tá muito doido, então vem aqui, pelo amor de Deus, tal, e ele calma, e não sei o que. E na hora que eu tava falando com ele, eu falei, pô! Ah, você escutou o pipoco. Falando com ele. Aí eu falei, pera aí, que deram um tiro ali. Aí desliguei o telefone. Eu desliguei o telefone, a primeira coisa que eu imaginei na minha cabeça, era que ele tinha se matado. Pela situação que ele tava, que ele gritava muito, ele batia muito nas paredes. E antes disso, antes de escutar esse pipoco, eu escutei falando bem assim, eu vou levar essa moto. Eu vou levar essa moto. Que era a moto da funerária, a preta. Aí, escutei, pô. Aí eu imaginei ele ter se matado. O Romildo se matou. Aí o Everson falou, será? Rapaz, acho que ele se matou. Porque lá da casa do Everson, quando nós estávamos escondidos, não tinha como ver e nem escutar nada. Vocês não viram Nós nada não tinha e como escutaram escutar nada. a abordagem, se mandou botar a mão na cabeça. Não tinha. Como escutar, não tinha como ver nada. Eu tava sem energia. Se tivesse energia, a gente tinha olhado pelo celular, nas câmeras, né? O pessoal tá perguntando que a questão das câmaras da funerária. Não tinha É bom energia. explicar que não tinha energia no Não dia, tinha né? na região todinha ali. Tava sem energia aquele dia. Esse era o motivo de nós estar lá na frente. Porque se tivesse energia,
portão ia estar trancado e a gente talvez nem atendia ele, Sim, né? sim. Porque ele já não tava bacana. Foi A naquele gente ia momento vendo que nas deu um temporalzinho, tava armando, acabou a energia e. Não sei nem o que aconteceu, porque eu fui almoçar, tinha energia. É. Demorei em torno de uns 40 minutos. Eu acho que não gastei uma hora para ir almoçar e voltar. Quando eu voltei já não tinha. Mas não tinha, não era só ali na funerária, era na região. É a cidade inteira. Não sei se era na cidade inteira. É. Ali pelo menos não tinha. Aí que eu escutei o tiro, e aí ninguém foi lá na casa, ninguém falava nada. E aí a gente saiu na área da casa dele, e dava pra ver algumas pessoas. Poucas, mas tinha algumas pessoas ali pro rumo da carne de sol do Kleber, ali pra aquela região. Celular na mão. Curioso, né? Uhum. Aí eu liguei de novo pra PM. Aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, nós estamos aqui dentro, aqui, cara. Eu escutei um disparo lá na coisa, nós tá preocupados, tem duas crianças, tal, tal. Aí o policial falou, calma, irmão, calma, calma, que a guarnição já está no local e ele já foi alvejado Nossa, você ficou sabendo que via 190. pelo policial, que não tinha como a gente Ah, você saber. tava abrigado lá Porque, tipo dentro, assim, se eles defendendo. alvejou o Romildo Hum. e não foi ninguém lá. Porque, tipo assim, eu não sei, a guarnição sabia, a PM sabia que a gente estava escondido na casa do fundo porque eu avisei. A gente conseguiu se esconder na casa do fundo, ele tá dentro da funerária, tá muito alterado, Hum. entendeu? E a gente tá aqui na casa do fundo, eu falava todo, pelo amor de Deus, vocês vêm logo, que foi que vai matar todo mundo, e aqui tem duas crianças e tal, 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 que esse era o meu medo. Quando você ligou, você identificou que você estava falando do sargento Romildo para os Eu policiais? identifiquei, Falou. eu falei, ó, eu sou o Cleito aqui da Funerária Cristo Redentor, e o sargento Romildo é um policial aposentado, ele tá muito alterado, e ele apontou a arma na minha cara, e ele falou que vai matar a gente aqui. Ô, Cleiton, tem uma situação que cria. Chega um monte de especialista pra falar sobre. Especialista, entre aspas, né? Tem gente, daí fica contradição, foi assim, foi assado. Um detalhe, a arma no coldre. Você acabou de explicar aqui. Né? Geralmente, então, ele tinha costume de puxar e ela vir junto. Toda vida que eu vi ele puxando aquela arma, ele nunca puxou pra ignorância. Hum? Mas toda vida ele puxava com couro e tudo. Inclusive na hora que ele puxou pra mim. Tá. Talvez aí tenha uma explicação que muita É. gente fica na dúvida. Essa questão de nem tinha tirado a arma do coldre, tem que ver. A gente também entende o trabalho da Polícia Militar, porque é um trabalho, a gente faz o trabalho da gente, qualquer trabalho que a gente faz, a gente tem um tempo de pensar, é um tempo da gente refletir, analisar. Agora você imagine, você tá numa situação que você tem que definir em segundos ali, se você não atirar ou se você não tomar uma decisão, de repente podia ser a vida daquele policial que estava trabalhando. Então, nesse caso, é difícil alguém fazer um pré-julgamento, alguém falar alguma coisa, porque ninguém está na pele dele ali. Ele chegou ali, enfrentou um homem armado E é o e, protocolo deles, né? e ele seguiu um protocolo, né? Pelo que entendo, a gente seguiu um protocolo. Se o Romildo chegou nessa situação de sacar, mesmo que sacou com o Codre, que você está explicando aqui, ele não tinha outra alternativa. Simplesmente ele tinha que conter. Ele não tem outra saída se não era atirar, né? E as pessoas que conhecem o Romildo, eu já ouvi. Eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu contei essa história de domingo Uhum. pra cá. E as pessoas que conhecem o Romildo, elas questionam. Não, mas o Romildo não faria isso. O Romildo não iria te matar. O Romildo não enfrentou os policial. O Romildo não ia fazer isso, que eu conheci ele e tal. Mas a gente que presenciou, que estava naquele local, e eu que passei tudo que eu passei, eu, eu falo pra você que ele faria sim. Não tem como você prever a atitude de uma pessoa que está num surto, né? É querer demais. Entendo que as pessoas têm uma boa lembrança dele no momento que ele estava em sã consciência mental, estava tranquilo, cantava, que eu Inclusive, lembro dele cantando é, por aí. Só que inclusive esse dia ele não estava assim. uma coisa muito interessante é sobre o telefone dele. A Polícia Civil prendeu o telefone dele e em algumas conversas lá com algumas pessoas, ele só falava em matar. De cerca de uns 3 dias pra cá, ele só falava em matar, matar fulano, matar ciclano, esfregar a pistola na cara de Beltrano. E ele já estava fora de si, entendeu? A própria filha dele hoje foi lá pedir desculpa pra gente, né, em nome dele, que o pai dela não tá mais aqui e tal, que ela fica muito comovida com a situação que passou. Ela falou, meu pai, a gente já esperava ou uma situação dessa acontecer com ele, ou ele se matar. Porque meu pai, há muito tempo, ele já vem caçando esse tipo de confusão com a pessoa. Alguns dias atrás, não tem mais ou menos uma semana, ele foi numa padaria em frente ao hospital, pediu um café, um leite, um pão de queijo. E aí ele
A moça deu e tal, ele comeu. Aí foi chegando mais gente pra ser atendido. E aí ele levantou e pediu pra mulher mais café. Pra mulher colocar mais café pra ele. Aí a mulher falou, moço, tem como o senhor esperar um minutinho que eu tô atendendo a moça aqui? Aí ele já xingou a mulher tudo. Vai pegar café pra mim, sua filha da puta, e não Ele sei o já que, tá. tava descontrolado, ele não tem Entendeu? Então, condição. tipo assim, aí a mulher com medo foi lá, pegou o café. Uma combinação perigosa, né? Uma pessoa que está descontrolada mentalmente com a pistola na cintura, né? Essa é uma questão que tem que ser analisada, tem que ser vista, porque ele estava piorando, né? Não é essa. E até chegar nesse desfecho. Tem mais alguma pergunta? Os internautas participando. Os E internautas só perguntaram mais sobre a história do coldre, né? E já foi explicado, e a questão das câmeras, que a gente já relatou que não estava funcionando, porque não tinha energia Não tinha. no momento, né? Então eu Tinha. acho que o resto tá E questão explicadinho. também, eu não tô aqui pra defender ninguém, entendeu? tua, tua visão de quem tá nos Eu não fatos. tenho eu falei pra filha dele hoje, eu não tenho um pingo de ódio, de nada dele, porque eu reconheço que aquilo ali não era ele, entendeu? Tipo assim, se for depender do Interessante. meu perdão, tá perdoado, entendeu? Pelo que eu passei, graças a Deus eu tô vivo. Meu modo de pensar, né? Você pode ficar contra mim e tal, mas eu acho que o cara não ia tirar dentro do olho dele por querer, Ah, sim, entendeu? interessante esse Eu acho depoimento. que um tiro daquele, não sei o que pode ter acontecido, não sei se ele assustou e apertou o gatilho e provavelmente tava de frente, né, pra ter acertado dentro do olho. É um tiro fatal. Sim. Eu não sei, eu não sou polícia, nunca estudei pra isso. Não sei se deve ter um protocolo, que eu creio que deve ter, pra tirar no braço, tirar na perna e tal. Mas um tiro dentro do olho, eu acho que não foi por querer, não. Eu nem quero estar na pele do policial para tomar essa É. decisão em fração de um Porque, tipo assim, segundo, meio segundo. Ele teve que você tomar essa decisão. imagina, graças a Deus, é, a gente, que nem eu falei pra ela, graças a Deus a gente não tem arma dentro de casa, né? Porque se a gente tivesse a situação, o que a gente passou, quem poderia às vezes ter feito alguma coisa de medo era a gente. Você tá entendendo? Às vezes você quer sobreviver. Você não quer matar, você quer sobreviver, entendeu? Então, às vezes, a única forma de você sobreviver é você fazendo uma coisa dessa. Leito, você estava contando pra gente que você, daquele dia até hoje, você conseguiu dormir hoje à tarde. Eu consegui dormir hoje à tarde. Eu creio que na hora do sepultamento, eu consegui chorar. Né? Me dava vontade de chorar, aquela angústia, eu não conseguia chorar. Ia chorar. E aí, na hora do sepultamento, eu não aguentei. Aí eu comecei a chorar, chorei. Entrei dentro do carro, chorei bastante. E aí, depois do almoço, eu dormi. Você ficou Eu, traumatizado, certo? toda vez que eu fecho os olhos pra dormir, eu só vejo ele. Uhum. Só vejo aquela arma na minha cara e lembro da minha filha. Passou pertinho, viu? Porque também tipo assim, as pessoas que me conhecem, sabe a convivência que eu tenho com a minha filha. Eu sou separado da mãe dela, mas a minha menina, ela todos os dias tá comigo. E eu Verdade. moro lá na funerária, né? Eu moro lá. E graças a Deus, no domingo ela não tava comigo. Passou pertinho. Uma decisão já que ele estava totalmente transtornado e puxar aquele gatilho. Tipo assim, Você cara, a pensou em morrer? gente. Você pensou que ia morrer ali? Sim, porque a gente é tão bobo. Eu costumo falar assim, a gente é tão burro, né? A gente quer ser melhor, quer ser mais do que os outros. E na hora que ele apontou o dedo na minha cara, eu pensei em ir pra cima dele. Entendeu? Porque ele não tava com a pistola na mão. Tava só me xingando e esfregando. Ele esfregou o dedo na minha boca e tal. Na hora que eu pedi pra ele não esfregar o dedo na minha cara, ele foi e esfregou na minha boca. Aí na hora que eu ia levantar, o Everson não faz isso. Eu falei, para, calma, calma. Então, tipo assim, ele ia me matar, né? Eu ia pra cima dele. Não O, sei o que que ia o acontecer, desfecho podia ser bem pior. né? Aí eu, graças a Deus, eu consegui me controlar. Passei muito medo. Pensei que ia morrer, sim. E a atitude eu acho que foi a correta. Ter paciência, Eu creio conseguir que sim. manter e Eu não, creio que não. isso deixou ele mais, fez ele refletir alguma coisa no momento. Não sei. Eu não sei porque eu sentia que ele tava preparado para atirar mesmo. Tava muito revoltado. Situação difícil, né? É uma situação difícil também para a Polícia Militar, o Sargento Romilda, muito querido, pô, que todo mundo gostava, e não pode se dizer que não era ele naquele dia. É Tava o que eu costumo transtornado. falar. Eu falei para filha dele agora.
Ela foi lá, pediu desculpa e tal. Eu falei, você não tinha motivo de pedir desculpa, mas tá desculpada. E por mim, ele também tá perdoado. Porque a gente que conhecia o Romildo, a gente via que não era ele, pô. A gente via que parecia ser uma pessoa demoniada, um trem assim, uma coisa, entendeu? Você via que não era ele, as coisas que ele falava, do jeito. Porque, tipo assim, eu nunca tive nem motivo pra bater boca com ele, nem nada. Então, tipo assim, por que que ele ia chegar ali daquele jeito? Comigo, né? Somente Exatamente. comigo. Ele Exatamente. Vocês também participaram, por você ter conhecimento com a família, né? Fizeram é todo o trabalho, o velório dele, né? porque os filhos dele é sobrinho do meu patrão, né? E o serviço foi com você. Por A gente exemplo, lá no fez. velório hoje, a Polícia Militar também, policiais Foram. militares prestaram homenagem. Sim, E ele foi um momento emocionante. sim, foi. Mas a gente é acostumado a lidar com isso todos os dias, mas na situação quando é uma pessoa próxima, que nem ele, né? Amigo. Pra mim não era tanto amigo, né? Porque eu conheci ele há pouco tempo, mas os meninos, o Everton e o Everson, consideravam como irmão, né? Estavam Exatamente. muito, eles. A conversa deles era só lembrar do passado. Tipo, ele era separado da irmã dele, mas eles tinham uma conversa muito boa. Boa mesmo. Brincava, conversava. Várias das vezes ele ia lá. Ei, Guariba, me arruma R$ 300 aí. O Everson arrumava. Morava o tempo lá. Então, tipo assim, cara, nunca teve confronto, nunca teve bate-boca, nunca teve revolta, nunca teve discussão, nunca teve nada de desavença. Nunca, Isso reforça nunca, só um surto que ele teve naquele momento. nunca teve E desavença com nada. Ele nunca chegou lá a falar mal de ninguém, nunca. Cara, nunca. Não dá pra entender o motivo dele ter chegado daquele jeito. Noemi, essa situação nos faz remeter o episódio de amanhã, que a gente vai ter com um psiquiatra aqui, que vai. Sim, amanhã a Interessante. gente tem um especial, lembrando do Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. E então a gente vai trazer um psiquiatra aqui que vai falar de tudo um pouco, né? Vai ver também essa condição de pessoas que têm esquizofrenia, algum tipo de doença psiquiátrica, né? Então a gente vai perguntar para ele também amanhã. Vamos ter mais um Eu relato. acho muito interessante também a presença de vamos dizer, não é paciente dele, mas ela faz tratamento, uma pessoa que sofre um problema com traumas. Você teve um trauma. Ontem mesmo, de madrugada, eu te mandei mensagem, né? Então, né? Fica de Te mandei madrugada, você mensagem de conversando, você madrugada, conversando. falei, Mike, eu não tô conseguindo dormir. Mandei pra uma amiga minha também, né? Então. Falei pra Aí. ela, falei, ó, não tô conseguindo dormir. E o Uhum, sono, dava muito uhum. sono. Sono demais. Mas na hora que eu fechava o olho, eu É só via aquela arma na minha cara, na minha cabeça, e as palavras, aquelas coisas. Isso cria um trauma e cria. Então, quando é criança, isso é um caso que a gente vai debater amanhã, vai debater com um especialista, e vai vir uma pessoa que sofre esse problema, que teve um trauma como criança, um trauma um pouco, se brincar, um pouco mais grave que esse seu. Vai ser revelado amanhã. Ela fala abertamente hoje ela se sente bem, digamos, ela se sente possível podendo falar essa situação, com a situação pesada que aconteceu com a família dela, e que ela traz até hoje traumas o comportamento atual dela hoje é, é devido a essa situação. O psicólogo, o psiquiatra vai estar aqui, vai estar falando sobre o fato e ela também. Isso a gente relacionou um pouco com o nosso assunto debatendo aqui, porque trauma, né, que isso causa, o traumatizado, que é para ficar, que nem eu falei para você várias vezes, você é humano, você tá assim, você ficou sorte, você não tem que achar estranho que você ficou assim, porque você ficou, sinal que você é humano. Então, todo ser humano, qualquer um, uma arma na cabeça, na cara, não vai ficar legal. Se ficasse legal, tem algum problema. Então, a gente vai debater esse assunto no capítulo da manhã. Amanhã, possivelmente, a partir das 18h30, a gente vai estar aqui de volta, tá falando aqui. Vamos encerrando aqui, né? Nada a ver. Isso Vamos aí. Sim, encerrando com o sim. nosso amigo Cleito aqui, da funerária. Nós fizemos um capítulo um dia falando sobre a funerária e entrar com o capítulo 2, mas a gente hoje fez um especial, porque ele acabou, nesse meio tempo aqui, sendo a vítima, a situação do fato muito... Uma tragédia que aconteceu, né? Que a gente não gostaria que acontecesse. Felizmente, o sargento é uma pessoa muito querida aqui, a Polícia Militar fez o trabalho dela também, a gente está aqui para fazer julgamento nenhum, até então não identificou nada, não está na pele de quem tem que definir uma situação, uma fração de segundo, é muito difícil mesmo, o trabalho desses guerreiros é muito difícil, então a gente está aqui para
para falar um pouco mais, esclarecer detalhes aqui, você esclareceu com detalhes tudo que aconteceu. E esclareceu a mente de muita gente sobre aquela questão da arma no coldre, a decisão da polícia, sobre o que aconteceu com ele. Espero a gente ter contribuído aqui com o entendimento de vocês, que muita gente estava confuso por essa situação. E o nosso intuito dessa noite é fazer isso. Noemi, mais alguma consideração? Não, eu quero Alguma agradecer pergunta? a todo mundo aí que acompanhou a live. A live foi um sucesso. E espera, pessoal, aí amanhã tem mais, né? Um assunto interessante que todo mundo vai gostar de participar. Então, amanhã, a partir das 18, 18h30 por aí, estaremos aqui de novo ao vivo para trazer mais assuntos interessantes, tá? Lembrando que a plataforma tá sendo transmitida por qual plataforma? Está sendo transmitida pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, tá? Os canais do Jaron Online. E em breve tem mais novidades também, né? Estamos Segunda parte testando. também, né, do nosso assunto vai ter. Exatamente, nós temos a segunda parte, que nós lembra que nós iniciamos, quem acompanhou, quem assistiu, a gente acompanhou o primeiro serviço funerário, vem uma parte aí um pouco mais interessante daquela que a primeira, vai vir ainda, a gente fez uma pausa aqui para escutar essa situação, a situação que está criando uma repercussão na cidade, que a gente está aqui, tá debatendo, e o Cleito hoje acho que abriu a situação, deixou bem claro o que aconteceu, e a gente entende agora o papel que a polícia tomou naquele momento, a decisão que ela tomou naquele momento, e o que aconteceu com o Romildo, e dependendo do que aconteceu, só uma pessoa, a lembrança que a gente tem dele é de um policial militar do passado, um cara simpático, um cara humilde, que só trouxe amizade, Brincalhão, gostava de cantar, brincalhão, né? cantava, e quem trabalhou com ele fala que ele é uma excelente pessoa. Infelizmente, naquele dia Ótimo não era ele. profissional. Não era Aquele ele. dia não era ele. Não era ele. Tava fora do normal. Então, gente, a gente vai encerrando mais essa live e nos aguarde amanhã.